Não, obrigado. A gente começou a falar ontem sobre o início da escravidão, tentando pegar um pouco dos Midrashim. A gente parou na parte onde a Torá conta que eles fizeram o povo de Israel trabalhar befarech. Farech tem algumas interpretações, não falei todas ontem. Uma é que eles deram trabalhos, que é chamado trabalho forçado, trabalho difícil, trabalho de homens para mulheres, trabalho, e vice-versa. Parech também vem da palavra perach, boca mole. Boca mole significa bom de bico. Foi o que o Paró ele usou para conseguir convencer o povo a começar a trabalhar, que foi o que a gente falou ontem. Mas ele mesmo deu exemplo, ontem a gente comentou. Mas o que eu queria dizer é que tudo está na Torá, e você vê essa alusão na própria. Desculpa, não está só no Midrash, mas o Midrash sempre tem uma alusão na Torá. Então, perar significa com essa boca mole. E parer também significa um trabalho que realmente quebrava o corpo, literalmente destruía a pessoa. Bom, continua a Torá dizendo, amarguraram a vida deles com um trabalho difícil, com homer, com levenim. Homer são argamassa, tijolos, argamassa, tijolo, bechol avodah basadeh, e todos os trabalhos no campo. E aqui tem uma passagem curiosa, que os nossos sábios eles falam o seguinte, homer, que significa argamassa, e leveiná, que significa o tijolo, homer é kalva homer. E Leveiná é Libun Ilcheta. Tradução, Kal Vachomer é uma das metodologias de você deduzir a Torá escrita. Não tem nada a ver, aparentemente, com Mitzrayim, com tijolo, com nada. Kal Vachomer significa, quando você pega, se o pequeno é assim, o maior, muito mais. Se o pequeno tem altura para entrar, o maior, muito mais que ele pode entrar. Esse é o tipo de Kal Vachomer que a gente tem muitas vezes dentro do Talmud. E leveiná é libun. Libun significa deixar branco, e é uma expressão que se usa quando você quer esmiuçar, quando você quer esmiuçar também, quando você quer cacherizar, você fala libun, mas quando você quer esmiuçar, chegar numa conclusão aláfica, você fala, tem essa expressão, libun ilchetá, você chegar no branco, se chegar assim naquela alahá que você precisou espremer tudo para conseguir deduzir aquela alahá. Essa é a frase dos nossos sábios. Você pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? E a resposta é de que na vida a gente vai ter que se esforçar. Ninguém tem vida mole. Não tem vida mole. Talvez por fora pareça. Ou você tem um tipo de dor de cabeça, ou você tem outro. Você pode optar. Ou você faz Kalva Homer, você vai quebrar a tua cabeça lá com a Lachá, com a Guimará, e tentar descobrir qual é a lei, e vai ter uma dor de cabeça, Baruch Hashem, de tanto estudar. Ou, infelizmente, Deus nos livre e a gente pode ficar trabalhando na argamassa. Você escolhe. O ser humano não consegue ficar sem algum tipo de ola, algum tipo de jugo, algum tipo de obrigação. Senão a gente acaba não fazendo nada. Deus deu isso para a gente. Ocupação. Então, a gente escolhe qual é a ocupação. Aquele que aceita sobre si o jugo da Torá, Hashem isenta ele do jugo do reinado. Impostos, taxas, tributos, problemas, suras. Então, se esforça na Torá e você já se livrou disso. Cadê nossa parte, Fabinho? Cadê nossa parte? Sua parte de quê? A isenta de imposto, e cadê? Porque a gente paga tanto imposto? Vai ver que precisa ajudar mais. Boa! Vai ver que precisa ajudar mais. Se não estivesse estudando, estaria pagando mais. Boa. Não, mas é isso. É isso. Não é nem pagar o imposto. Ol Malchut significa aquele peso. Ou seja, veio um imposto que você não estava pronto para pagar, veio alguma coisa, veio uma multa, veio alguma coisa que você não... Se pagar, você vai ter que pagar. É óbvio que você vai ter que pagar os impostos. Ol Malchut é aquele peso, aquele jugo. Isso você pode tirar. Você pode fazer isso de uma maneira leve, enquanto a tua dedicação, teu coração, tua mente se dedica, teu estresse, você está estressado, você não consegue dormir à noite, não pela conta, porque você ficou com uma pergunta na Guimarães. Imagina se não conseguir dormir à noite, porque você ficou com uma pergunta e não consegue resolver. Essa é uma dor de cabeça saudável. Sim. Bom, aí a coisa começa a piorar. Não só que ele escravizou, a princípio ele falou, bom, se eu conseguir conter eles pela escravidão, eu resolvo o meu problema. Eles vão estar subjugados a mim, não vão se juntar com os meus inimigos. Só que ele viu que não adiantou.
ainda ele não conseguiu o que ele queria. Então, agora ele partiu para o plano número 2. Ele vira para as parteiras, ele fala para elas matar. Nascer menino. Se nascer, vocês têm que matar ele. E se for menina, você deixa ele viver. Esse não é o mesmo decreto de jogar os meninos no Nilo. É um decreto diferente, é anterior. O decreto foi que, na hora de nascer, elas teriam que, Deus nos livre, abortar, para não falar, né, assassinar o menino. E essa foi a primeira ideia que ele teve. Então, você tinha lá uma única maternidade, tinha lá 2 parteiras no Egito todo para os judeus. Ele falou, quando for menino, vocês têm que matar. E aí... Só os Yodim. Só os meninos judeus. Só com as 2? Elas eram as parteiras. E aí você vai dizer, pô, peraí, só 2 parteiras para todo mundo? Elas falam, e o que não é mentira, claro que é uma saída para o Paró não culpar elas. Quando o Paró viu que, cadê? Tá cheio de criança nova, tá tendo Brit Milá, me mandaram convite para o Bar Mitzvah, mandaram convite, cadê? Peraí, o que aconteceu? E aí ele falou, o que aconteceu? E elas viram falar, elas são igual os animais. O que os animais? Eles dão a luz sozinhos, quando a gente chega lá, já foi. Então, o que ela queria? O que ele queria a princípio? Eu não sei, eu não vi isso escrito, mas eu ouvi. Ele queria, na verdade, que na hora de tirar o bebê, tira de um jeito que vai parecer que foi no parto que morreu, não foi você que matou. Tá certo? Então, se eu já cheguei lá, já aconteceu, não vou mais poder fazer isso. Não seria cortar a cabeça, seria um aborto, que é um assassinato. Seria um aborto, que é um assassinato. Então, essa foi a proposta mais, digamos assim, aonde ele poderia esconder os seus verdadeiros objetivos. Pelo menos ia ser uma coisa mais, aparentemente, né? Ia esconder um pouco do crime dele. Só um minutinho. E aí, então, o que eu quero dizer é, vai ver que realmente elas eram. Com certeza elas eram. Elas usaram isso como uma desculpa aí para, claro, salvar os judeus. Mas as pessoas, pelo jeito, davam a luz sozinho, não precisava de parteira. Realmente não precisava de parteira. E era 6 de uma vez? E aí a gente vai ver que eram 6 de uma vez, e quanto mais ele oprimia, mais nascia, etc. Então, sem dúvida nenhuma, era assim, de uma maneira... Aí tem um Midrash que conta que, na verdade, Hashem protegia as crianças, e as crianças, os malachim colocavam elas embaixo da terra, e quando viam os egípcios, elas sumiam, aí depois elas brotavam igual a macieira, que a gente lê na Haggadah, Tapuach, etc. Então tem essa parte do Midrash que tinha toda uma proteção milagrosa, completamente milagrosa. Mas essa é a explicação. Então, só que eu queria dizer é que o Paró, ele tentou encobrir o seu crime. Depois que ele viu que não deu, aí ele veio com o próximo. Então, o primeiro foi que ele escravizou. Depois ele mandou elas matarem os meninos. E depois ele vai lá e manda colocar os meninos no Nilo. E aqui um detalhe que a maioria das pessoas talvez não percebem. Por que jogar no Nilo? Porque ele tomava banho lá e pra... Tem a questão da idolatria, etc. Mística, mas assim, mas é uma questão muito simples. Você pega teu filho, deixa com uma babá, Deus nos livre, não teu. E aí a babá foi passear e volta sem o bebê. Cadê meu bebê? Bebê? Que bebê? Não, cadê meu bebê? Não sei. Joga no rio? Ninguém viu. Acabou, não tem prova do crime. Vai lá na justiça, vai lá na corte e... Cadê a prova? Não tinha prova. Então, a ideia de jogar no Nilo era também uma maneira de você ocultar esse crime. E por isso, uma explicação maravilhosa, que qual foi a primeira praga? Foi o sangue. Por que o sangue? Não me engano. Eu vou expor o teu crime. Antes de eu te castigar, eu vou expor o teu crime. Não pensa que você vai enganar. Esse Nilo está cheio de sangue de crianças judias que você afogou, achando que ninguém viu. Achando que você consegue enganar alguém. Quão cruel podia ser Paró? Não seria muita ingenuidade dele pedir para uma parteira judia matar as crianças judias ou depois jogar no Nilo? Ele tinha que pedir para as parteiras egípcias. Ou, não, mas talvez elas estavam ameaçadas de morte. Não, mas eu acredito o seguinte, fazia parte do plano dele. Se fosse uma parteira egípcia e ela ia te contar uma história que morreu o bebê, você ia falar, bom, isso aí, o crime dele não ia estar encoberto. Não, o crime não. O crime, então o que ele falou? Eu vou às parteiras, eu vou obrigar as parteiras. Alguém vai ousar desrespeitar o Paró?
Imagina, o Paró era autoridade mundial máxima. O que elas fizeram, que a gente não fizeram, não tem essa não fazer. Não. Foi totalmente autossacrifício e milagroso que ele não matou elas. Sim, E por isso elas herdaram, tiveram reinado e Keuná que vieram sim. delas. Ou seja, foi completamente autossacrifício. O esperado de qualquer pessoa, se o Paró te mandou, você ia fazer. E aí ele poderia encobrir o crime dele melhor. Tua parteira que fez, eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Entendeu? E ele chamou elas de maneira particular. Ele foi lá, chamou elas, tá bom? Tá escrito, ele foi lá, chamou elas, o que aconteceu, etc. Então fazia parte do plano dele. Ele não esperava que elas não fossem Não. cumprir a vontade dele. Não tinha alguns oficiais do Paro que eles eram Yehudim? Oh, boa, os capos, Sim. né? Então aqueles que eram os chefes que obrigavam os judeus eram justamente os judeus, Sim. que também fazia parte do plano malvado. Deus nos livre. Ok. E foi daqui que nasce Moshe também, né? Dessas não mortes, o Moshe nasceu assim. O Moshe, quer dizer, dessas não mortes. Tinha duas parteiras, uma delas Sim. é a mãe de Moshe. Sim. E E a E o outra irmã. objeto que elas esconderam nasceu As Moshe. esconderam Moshe, sim. A história de Moshe foi um pouco diferente, mas a Torá não conta pra gente, a gente conhece a história de Moshe que ele foi salvo, mas de fato muitos judeus foram afogados. Foram afogados. Muitas crianças foram Foram jogadas. afogados, foram. E o Paró, ele tomava banho com o sangue das crianças. Quão cruel. Tanto é que teve aquela modificação no tempo de vida de Moshe Rabbeinu, né? Questão dos meses. Os primeiros 3 meses, se ele então, ficou em casa, ele nasceu mais cedo, vamos imagina chegar as lá. crianças que não tinham. Né? Sim, exatamente. Ok. Não, doutor, também, se é Pedro Paró, que um decreto na cidade tem que jogar as crianças, por que ela tirou? Então? Tá, vamos chegar lá. Estamos ainda no começo da história. E aqui diz a Torá, Vatirena, elas temeram a Deus. Alguém que teme a Deus não teme Faraó. A gente estuda lá no Chovata Levavot. Todo mundo acredita, você confia. Pergunta em quem? Ou em você, ou em alguém, ou em Deus. A pergunta é para quem? Você precisa confiar em algo ou alguém. Então, aquele que tem medo de Hashem, naturalmente não tem medo de outras pessoas. Imagina quanta coragem essas duas Sadekot tinham para conseguir não fazer o que o Paró mandou. Que afronta maior do que essa? Não existe. Mas, já que elas tinham temor a Deus, elas sabem, quem manda no mundo é Deus, não é Paró. Ele mandou. Eu vou fazer o que Hashem quer. E Hashem recompensou elas. A gente falou com Keuná e Malchut, e reinado, que vieram delas. E aí sim, termina o primeiro capítulo de Shemot, dizendo, e aí ele manda para seu povo, agora ele saiu das moças judias, né? Ele viu que não deu certo. E aí ele manda para o seu povo, que eles iam com muita boa vontade fazer isso, sem problema nenhum, para que eles joguem no Nilo. Deus nos livre de todos os meninos, e as meninas, Techayun. A linguagem é não deixa elas, e sim façam elas viver. Façam elas viver, dizem nossos mestres. Assim o Rebbe fala que, ou seja, era pior do que os meninos. Os meninos tinham morte, Deus nos livre, física. As meninas iam ter que ser educadas no modo egípcio. Então, vatechai, quer dizer, as meninas, você vai fazer elas viver ativamente, não passivamente, deixa elas viver. Faça elas viverem de acordo com os nossos modos. Esse foi o decreto que ele fez para as meninas. Muitas seguiram mesmo? Não tem registro. Se elas seguiram nessa... Né? Observar os nomes, as roupas. Por um lado, 4/5 ficaram no Egito. 4/5 ficaram no Egito. Hamushim só saiu 1/5. Então, ficaram lá muitos. Por outro lado... Milhões, né? Não muitos, né? Milhões. Né? Por outro lado, está escrito que eles mantiveram o nome, a língua e as roupas. Então, se eram todos literalmente, talvez não todos literalmente. Mas quem queria sair, pôde sair. Os que ficaram, porque realmente não queriam sair. E aí, a Torá conta pra gente, aqui é o início, a Gemara também conta pra gente, muito bonito, e foi um homem da casa de Levi, e ele se casa com a mulher da casa, com uma filha de Levi. E aí a história é que a Gemara conta famosa, que a Miriam, ela chegou para o pai, o Amram, ele é um daqueles que a gente falou que ele nunca pecou.
ele se separou da esposa depois do decreto do faraó, e a Miriam chega e fala, peraí, ou seja, também uma coragem muito grande, se meter na vida particular do pai, e fala, como você se separou? E aí o pai contou, se eu tiver um filho, ele vai ter que morrer, então prefiro estar afastado e evitar. E não só isso, quando Abraham ele se separou, muita gente seguiu o exemplo dele, porque ele era um líder. E aí a Miriam falou, peraí, primeira coisa, quais são os argumentos? Ele falou só dos meninos, você está falando, você está evitando meninas também. Ele é de carne e osso, talvez aconteça, talvez não aconteça. Hashem é eterno. Tinha mais um detalhe na frase que ela usou. E aí ela escutou, e ele escutou a filha, muita grandeza e humildade de um chefe, de um líder. Imagina, ele falou, pessoal, a partir de hoje, todo mundo separa das esposas. A mãe ele falou, não, mudei de ideia. Conversei com minha filha e achei que não tinha nada a ver. Peraí, opa, você mudou de ideia assim? O que aconteceu? Tá certo? Sim. Então, é muita humildade ele ouvir a opinião da filha, mas aí, com essa humildade, nasceu a pessoa mais humilde na face da terra, que foi o Moshe. Boa noite a todos. É uma loucura. Nossa história é muito... É muito. Por quantos anos